Olá, humano. Que noite especial para a sua visita. Hoje é sexta-feira 13, o dia em que as sombras estão mais agitadas, e trago uma única história para marcar esta data sombria. Seja para arrepiar sua alma, ou para embalar seu sono com mistério, esta trama promete não ser esquecida. Inscreva-se no canal, deixe seu like e prepare-se, pois nesta noite, o terror toma vida. Vamos começar. A pequena cidade de Oak Haven, aninhada entre colinas suaves e florestas antigas, tinha uma tradição sombria que poucos se atreviam a questionar. A cada sexta-feira 13, um silêncio pesado caía sobre suas ruas. As janelas se fechavam mais cedo e os boatos sussurrados de O Escolhido voltavam a pairar no ar. A lenda dizia que, uma vez a cada geração, um habitante desaparecia misteriosamente nessa data fatídica, deixando para trás apenas um símbolo estranho gravado em sua casa. Um tipo de marca, um aviso, ou talvez um selo de posse. Eduardo, um jovem cético de 20 e poucos anos, considerava tudo isso uma bobagem ultrapassada. Cresceu ouvindo as histórias, vendo o medo nos olhos dos mais velhos, mas nunca experimentando nada que confirmasse a superstição. Para ele, era apenas uma desculpa para o tédio da vida pacata de Oak Haven. Decidido a desmentir os rumores de uma vez por todas, ele planejou passar a noite da próxima sexta-feira 13 no Campo dos Lamentos, um terreno aberto nos arredores da cidade, onde, segundo a lenda, todos os desaparecidos foram vistos pela última vez. Ele convocou seus amigos mais próximos para a empreitada. Sofia, a sempre prática e um tanto nervosa. Lucas, o faz-tudo e confidente de Eduardo. E Gabriela, a entusiasta de fenômenos paranormais, armada com sua câmera e um espírito aventureiro. A ideia era gravar um vídeo, documentando a noite e provando que a lenda era apenas uma história de velhas. A diversão, porém, logo se transformaria em terror. Chegaram ao Campo dos Lamentos pouco antes do anoitecer. O ar estava frio e úmido, um silêncio incomum pairando sobre a grama alta que farfalhava levemente. Não havia grilos, nem o som usual de animais noturnos. Apenas o som de seus próprios passos e o vento que sussurrava entre as árvores da floresta que cercava o campo. A luz bruxuleante da lanterna de Lucas criava sombras dançantes, transformando as árvores em figuras fantasmagóricas. Armaram as câmeras e os tripés, rindo nervosamente enquanto Gabriela explicava as melhores práticas para capturar evidências sobrenaturais. Eduardo sentia uma excitação, uma adrenalina misturada com a frieza da noite. Ele estava prestes a provar que todos estavam errados. Avançava a noite. À medida que a meia-noite se aproximava, a temperatura caiu drasticamente. Um frio cortante invadiu o campo, fazendo-os tremer mesmo sob seus casacos. A atmosfera mudou. O ar ficou denso, quase palpável, como se algo estivesse se condensando à sua volta. Gabriela olhava para a câmera com os olhos arregalados, o riso sumindo de seu rosto. Lucas apertava os lábios, e Sofia se encolhia, claramente apavorada. Pontualmente à meia-noite, um som baixo e indistinto veio do centro do campo. Curioso e ainda cético, Eduardo pegou uma lanterna e foi investigar. Os amigos o seguiram, hesitantes. Foi então que ele viu. Uma boneca feita de gravetos, grotescamente entrelaçados, fincada no chão. Não era uma boneca infantil. Parecia mais um boneco de voodoo primitivo. Suas feições distorcidas. E estava encharcada de sangue fresco. O cheiro ferroso e nauseabundo pairava no ar, frio e espesso. O ar ficou pesado, e o cheiro ferroso e nauseabundo se intensificou, misturando-se a um odor terroso e doce, como flores em decomposição. Um arrepio gélido percorreu a espinha de Eduardo, e o ceticismo que o definia começou a se esvair. Antes que pudesse reagir, uma densa névoa branca começou a se formar rapidamente ao redor deles, subindo do chão e envolvendo-os em uma mortalha opaca.
A visibilidade caiu para quase zero, e o mundo exterior desapareceu, deixando-os isolados em um pequeno círculo de terror. A névoa não era natural. Ela pulsava, como se estivesse viva, e um zumbido baixo e constante preenchia o silêncio, uma vibração que parecia penetrar seus ossos. De repente, uma figura encapuzada emergiu da névoa. Seus traços eram indistintos, ocultos pelas sombras do capuz, mas sua presença era inegável, pesada e antiga. A figura não falava, mas entoava cânticos em uma língua que nenhum deles reconheceu. Sons guturais e hipnóticos que pareciam vibrar na própria alma de Eduardo. A melodia era perturbadora, uma dissonância que doía nos ouvidos e na mente. O pânico os atingiu em cheio. "Corram!" gritou Sofia, sua voz embargada pelo terror. Eles se viraram para fugir, mas Eduardo não conseguia se mover. Era como se seus pés estivessem presos ao chão, uma força invisível o mantendo imóvel. Uma queimação intensa começou em seus braços, subindo pelas suas pernas. Marcas estranhas, como se fossem runas incandescentes, começaram a aparecer em sua pele, brilhando fracamente na escuridão, como se seu corpo estivesse sendo queimado por dentro por algo invisível. A dor era insuportável, um fogo que consumia sua carne. Enquanto a figura encapuzada se aproximava lentamente, entoando os cânticos, um a um, seus amigos começaram a desaparecer na névoa. Os gritos de Sofia, o desespero de Lucas, o choro de Gabriela, tudo foi engolido pela brancura opaca, seus sons ecoando por um instante antes de serem silenciados. Eduardo assistia, impotente, sua boca abrindo e fechando, mas nenhum som saindo de sua garganta. Ele percebeu tarde demais. As marcas em sua pele, o simbolismo da boneca de gravetos, a data. Ele era o escolhido deste ano. O horror absoluto o dominou, um medo que paralisava até mesmo a alma. A figura encapuzada estava agora a poucos passos, sua presença esmagadora. A névoa se tornou ainda mais densa, e o último que ele viu antes de tudo se tornar branco foram os olhos sem vida da boneca de gravetos, que pareciam observá-lo de sua posição no chão. Uma dor excruciante atravessou seu corpo, e então, a escuridão. Quando o sol nasceu, um manto dourado se espalhou sobre o campo dos lamentos, dissipando a névoa. Eduardo estava sozinho, deitado na grama orvalhada. Seu corpo estava intacto, sem as marcas de queimadura. Mas seus olhos estavam vazios, destituídos de qualquer brilho ou vida. Um sorriso estranho, quase demoníaco, repousava em seus lábios, uma expressão que não era dele. Na casa de Eduardo, a cidade encontrou a boneca de gravetos, agora seca, mas ainda manchada de sangue. Ela estava pendurada na porta da frente, com o mesmo símbolo estranho gravado na madeira da porta, um selo macabro que confirmava que a maldição nunca foi apenas uma lenda. O horror se tornou real, e um novo escolhido havia sido levado. Oakhaven voltaria a viver seu medo anual, esperando em terror pela próxima sexta-feira 13, pelo próximo desaparecimento, pelo próximo elo de uma corrente de sofrimento que parecia não ter fim. O sorriso no rosto de Eduardo seria uma lembrança gélida do que estava por vir. Dias se seguiram, e a história do desaparecimento de Eduardo e seus amigos se espalhou como fogo por Oakhaven. A polícia local, acostumada com a estranheza da sexta-feira 13, mas sem nunca ter uma prova concreta, investigou com um ar de resignação. Encontraram as câmeras no campo, mas todas estavam danificadas, seus cartões de memória vazios, como se a própria memória do evento tivesse sido apagada. A boneca de gravetos na porta de Eduardo era a única evidência física, um artefato perturbador que aterrorizava os investigadores. Na cidade, o medo se tornou palpável. As ruas, já quietas, ficaram desertas após o anoitecer. Os pais proibiram seus filhos de irem ao campo dos lamentos, e os sussurros sobre a maldição ganharam um tom mais urgente e aterrorizado. Eduardo, ou o que restava dele, havia se tornado o mais novo elo na corrente dos desaparecidos, uma prova inegável de que as lendas de Oakhaven eram verdadeiras. Enquanto isso, Eduardo vagava pela floresta que cercava Oakhaven.
Seus movimentos eram estranhos, quase robóticos, e o sorriso demoníaco nunca deixava seu rosto. Ele não sentia fome, nem sede, nem sono. Sua mente, antes um turbilhão de ceticismo e medo, agora era um vazio sereno, preenchido apenas por uma quietude fria. A entidade que o possuía não se comunicava com palavras, mas com sensações, com impulsos primitivos. A entidade, que se alimentava da dor e do desespero de suas vítimas, havia escolhido Eduardo não apenas por ele ser o escolhido da geração, mas por seu ceticismo e sua ousadia em desafiar a tradição. O desafio de Eduardo era uma forma de convite, uma abertura para a manifestação da entidade. A marca em sua pele não era apenas um símbolo, mas uma gravação energética, um mapa de sua alma que permitia à entidade consumi-lo e transformá-lo. A cada noite, Eduardo era levado para um lugar diferente na floresta, um local onde outros símbolos, semelhantes ao de sua casa, eram encontrados gravados em árvores ou pedras. Nesses locais, a entidade o forçava a participar de rituais silenciosos, onde a energia do medo e da perda era extraída do ambiente, uma colheita macabra de sofrimento. Eduardo era um canal, um amplificador para essa energia. Ele começou a ter flashes de memória, visões rápidas e distorcidas de outros escolhidos ao longo da história de Oakhaven. Rostos pálidos, olhos vazios, sorrisos demoníacos. Ele percebeu que não era o primeiro a ser transformado, nem seria o último. A entidade não matava suas vítimas. Ela as assimilava, transformando-as em extensões de si mesma, em ferramentas para continuar seu ciclo. A floresta se tornou seu domínio, um lugar onde ele era tanto predador quanto presa, uma marionete de uma força antiga e implacável. Os animais da floresta o evitavam, sentindo a aura fria e não natural que o envolvia. A natureza ao redor dele parecia se contorcer, as folhas secando, as flores murchando em sua presença. Certa noite, Eduardo foi levado ao centro do Campo dos Lamentos. A boneca de gravetos que ele havia encontrado na sexta-feira 13 ainda estava lá, mas agora estava maior, suas feições mais grotescas. Ela pulsava com uma energia escura, e Eduardo sentiu uma conexão profunda com ela. A boneca não era um mero objeto, era um receptáculo, um foco da entidade, um ponto de ancoragem para sua presença no mundo físico. A entidade, através de Eduardo, começou a manipular a névoa, fazendo-a se mover e dançar ao seu comando. Ela o forçou a atrair os moradores mais próximos, sussurrando em suas mentes, chamando-os para o campo. Um pescador solitário, um adolescente curioso, um casal de idosos, um a um, eles eram atraídos para a névoa, seus medos se tornando alimento para a entidade. Eduardo observava, um espectador silencioso de seus próprios atos. Sua consciência estava lá, em algum lugar, presa em um canto escuro de sua mente, testemunhando o horror que seu corpo cometia. Ele tentava lutar, mas era como se estivesse gritando em um vácuo, suas tentativas de resistência ignoradas pela força dominante que o possuía. A reviravolta final para Eduardo veio quando a entidade o forçou a olhar para o seu próprio reflexo em uma poça de água. Não era mais seu rosto que o encarava, mas uma imagem distorcida, grotesca, onde seus olhos brilhavam com um fulgor antinatural, e um sorriso largo e não humano esticava seus lábios. Ele era a própria manifestação da entidade, uma fusão perfeita de humano e horror. A maldição não o havia consumido. Ela o havia transformado em parte dela. A cidade continuava a viver sob o pavor da sexta-feira 13, sem saber que o horror que eles temiam estava agora entre eles, caminhando pelas sombras, um novo elo na cadeia de sofrimento. Eduardo não havia desaparecido. Ele havia se tornado o caçador, o arauto da maldição, uma ferramenta para a entidade continuar seu ciclo macabro de desaparecimentos. A lenda havia se tornado a mais terrível das realidades. A última imagem de Oakhaven seria a figura encapuzada, agora Eduardo, no topo da colina, observando a cidade adormecida sob a luz da lua. O símbolo em sua casa, o sorriso em seu rosto, os olhos vazios. O ciclo havia se completado, e a próxima sexta-feira 13 traria mais do mesmo. A maldição não era um evento isolado. Era um legado que se renovava.
Uma infecção que passava de geração em geração, encontrando um novo escolhido para alimentar sua existência. E Oakhaven, em sua ignorância, estava condenada a repetir o mesmo pesadelo, geração após geração, até que não restasse mais nada para ser levado. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.